Esse vídeo não é para ser definitivo, é apenas para começar a pensar como se faz alguma coisa na arquitetura atualmente. Vou começar por um banheiro, depois vou fazer os outros cômodos, mas a princípio, o que eu devo fazer para pensar em um banheiro? Primeira coisa que tem em mente, eu tenho que ter a legislação. Então eu apanhei a legislação mais abrangente, que é federal. Então as especificações mínimas pelo Ministério da Cidade, eu tenho largura de 1,5 m, eu tenho que ter um lavatório, eu tenho que ter um vaso sanitário com caixa acoplada, um box com ponto de chuveiro, com previsão de instalações de barras de apoio. Até aí, tudo bem, perfeito, é fácil. Mas o que a gente deve pensar? O que a gente deve fazer para pensar em um banheiro? Então eu peguei 3 pontos importantes. Primeiro, a legislação, que a gente acabou de ver. Eu tenho que pensar em sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Não pode ser desperdício, eu tenho que ter economia de várias coisas. Então, se eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar em tamanhos. Para quê? Para evitar cortes excessivos de cerâmica, desperdício de material, etc. E tem que pensar em acessibilidade. Quer dizer, não adianta só eu botar barra lateral, porque uma pessoa com mais idade está perfeito. Mas é um cadeirante. Então, na hora que eu estou pensando um banheiro, que eu estou fazendo um projeto para uma família, será que essa família, em algum momento, não pode precisar ter um acesso de cadeira de roda? Então, na hora que eu estou pensando num banheiro mínimo, eu devo pensar em espaço para que caiba uma cadeira de rodas. Então, vamos lá, o primeiro estudinho simples, já estão prontos, não vou ficar fazendo agora, mas a primeira ideia é, eu tenho que ter um banheiro com tamanho, largura mínima de 1,5 m e que caiba uma pia, um vaso sanitário com caixa acoplada e um ponto de chuveiro. É a ideia da legislação. Caberia uma barra aqui, uma barra ali, e mais ou menos estaria resolvido que é a legislação. Só que 1,5 m é nessa linha de cá. E isso quer dizer o quê? Eu teria cortes de cerâmicas e lixo para jogar fora. Então, na hora que eu estou pensando em sustentabilidade, por que não aumentar 10 centímetros aproximadamente e eu poder botar cerâmicas inteiras dentro do meu ambiente? Então, na hora que eu estou pensando em dimensionar alguma coisa, o ideal é que eu comece a pensar em tamanho das peças. Eu utilizei uma cerâmica de 53 por 53. Se eu usar 60, ele tem que ser um pouquinho maior. Então é a hora de se pensar o que vai se fazer tamanho de banheiro. Isso é uma ideia, ponto. Mas cadê a cadeira de rodas? Então, se eu pensar em sustentabilidade, eu estou pensando em corte de cerâmica, eu vou pensar em instalação elétrica, etc, etc. Mas se eu pensar em acessibilidade realmente, aí eu não posso pensar nesse tamanho. Vamos ao próximo. Quando eu penso num vaso com barras de apoio, segundo a BNT, eu tenho que ter uma barra lateral e uma barra atrás do vaso sanitário. E tem que ter uma barra em volta da bancada de pia. Então olha que já está batendo um no outro. E na hora que eu levo isso para dentro do desenho e ainda boto uma cadeira de roda, não cabe naquele projeto anterior. Então as dimensões mínimas, segundo a legislação, não cabe acessibilidade. Ponto. Então a gente tem que pensar que para projetar um banheiro, se eu quero pensar num futuro de uma família, já que eu estou fazendo um projeto que não é para durar um mês, não é um prédio comercial que eu vou vender, eu estou fazendo um projeto para uma família, eu tenho que pensar que tem que caber tudo isso. E a legislação mínima não atende ao necessário. Então o que eu precisaria realmente? Eu precisaria ter um desenho, um espaço, onde eu possa ter a banca da pia com a barra em volta, que eu possa ter o vaso sanitário com a barra em cima e do lado, que eu possa ter o chuveiro com as barras laterais, que eu possa rodar uma cadeira de roda aqui dentro e que eu possa ter uma cadeira de banho, que possa botar aqui para a pessoa tomar banho sentada numa cadeira, que ela não toma banho na cadeira de roda que ela usa dentro de casa. Então tudo isso tem que ser dimensionado. E repara, 1, 2, 3, 4 cerâmicas certinhas. Então 4 cerâmicas de 53 com seus espaços, com tudo cabe, e eu vou ter muito pouco recorte de cerâmica. Aqui eu trabalho uma soleira de porta, soleira de passagem, e as cerâmicas também são
inteiras. Então o ideal sempre é pensar desse jeito. A janela eu coloquei no espaço de 2 cerâmicas, atende a legislação. Então em 2 cerâmicas eu tenho muito pouco recorte nas paredes desse ambiente. Então a ideia é essa. O único recorte que não dá para salvar muito é este, apesar de que eu poderia botar uma porta um pouco maior, uma porta com 1 metro e pouco, que não seria problema nenhum. Então tudo isto é o que a gente deve levar em conta. Não é só chegar, botar um retângulo, botar um vaso, uma pia, um boi, fazer ele bonitinho e depois não pode ser utilizado pela família. Na verdade, isso é só para a gente pensar. Quem vai projetar alguma coisa tem que pensar. Depois eu vou fazer os próximos com os outros cômodos todos, para a gente ir determinando essas coisas todas.